Fala aventureira, fala aventureiro, bom dia. Hoje a gente vai fechar as classes, né, o Guia Kiral para DCC, falando das classes, as classes possibilidades dos humanos. E hoje a gente vai falar do Mago, que é a última classe dessa bateria de quando você é humano, você tem essas quatro possibilidades. E eu trouxe aqui essa figura que lembra muito Gandalf, né? Mas o Mago no DCC não precisa ser assim, como a gente já está falando nas outras classes, né? Você que vai enxergar nos seus números a possibilidade de fazer um mago e como você vai fazer. Se ele vai ser um acadêmico, se ele vai ter essa pegada mais feiticeira, uma pegada, né, que a magia pode vir do seu sangue, dos seus ancestrais, ou dos estudos, como na primeira foto. Se ele vai ter uma pegada meio druídica, né, se ele vai ter um patrono, e esse patrono vai ter elementos da natureza. Ou se ele pode ser uma bruxa, porque tudo no DCC ela traz nesse banco de dados que a gente chama de mago, é a forma como você vai lidar com a magia arcana, vamos dizer assim. Então todas as possibilidades de classes que a gente tem, elas são construídas de forma orgânica e aleatória, como você enxerga o sorteado, e dentro do jogo você vai dando essa cor, esse tempero e criando o mago do seu jeito, como você quer que seja a pegada dele. Isso nasce assim. Então na parte mecânica eu vou trazer aqui de forma, né, resumida para a gente debater. Se você olhar, olha só, no mago, o mago nível 1, ele, olha só pra gente fazer um paralelo, tá? Compara o vídeo anterior do guerreiro, a tabela de crítica e os dados de ação. Como o mago, ele não pode usar o dado de ação dele, o segundo dado de ação dele é só pra magia, pra teste e conjuração, não pra combate. Então olha como o guerreiro é muito mais eficiente em combate, né? Porque a pegada do mago é outra. E a ideia, olha só, dentro das magias conhecidas, você tem 4 magias conhecidas e elas são, né, de forma padrão no DCC, sorteadas. Então, como que funciona a customização do mago no DCC? Primeiro, você não ganha magias adicionais conforme você pula de nível, não ganha. Então, essas magias adicionais, o jogo orienta. Você pode dar essas magias adicionais se quiser, fazer uma forma mais aberta. Mas o jogo orienta, estimula que essas magias adicionais elas sejam ganhas em jogo, né? Com recursos do jogo, descobrindo um tomo novo, interagindo com um NPC, um mago, fazendo uma troca com ele. Por que ele passaria uma magia para você? Pode ser uma recompensa por uma aventura, por uma missão. Você pode encontrar um tomo antigo, scrolls antigos. Isso ajuda a ideia do mago aventureiro. Por que um mago sairia da sua torre, sairia da sua segurança, sairia ali da sua escola de estudo, sei lá onde vai ser o seu mago, né? Se ele for um druida, por que ele sairia ali do seu local de rituais, de ervas, para se aventurar? E parte da ideia é instigada nessa busca por magias novas, que é interessante ela ser feita em on, senão ele vai ter só essas 4 e acabou. Então é uma forma legal de você estimular um personagem mago a se aventurar, né? Aventurar-se. E aí dentro disso, eu vou trazer um pouquinho, a gente sempre debate sobre a possibilidade de customização na OSR, como ela funciona, né? Vale muito você ler o capítulo 5 do livro, que fala sobre magia, né? E a capa do capítulo, a ilustração capa, é essa imagem que eu acho incrível, que é uma cigana. E olha como você enxerga, eu não sei se vem na sua mente, mas quando a gente fala mago, não vem numa primeira ideia na mente um tipo de imagem dessa, né? De uma cigana cheia de rituais estranhos, né? Bizarros, com a cabeça da pessoa. Olha que doideira, fazendo atrás ali um golem. E essa imagem muito legal ajuda a ilustrar como você pode dar cor, tempero e textura ao seu mago do seu jeito a partir do jogo. Então, lendo o capítulo de magia, você vai ver que tem algumas peculiaridades no mago. Uma delas é a queima arcana. Olha lá, um feiticeiro pode controlar mais energias mágicas se ele estiver disposto a fazer sacrifícios mortais. Ele pode oferecer parte da sua alma a um demônio, pode nutrir um crescimento ganancioso a um semideus. Ele pode, né? Existem diversas possibilidades abertas de como ele vai fazer essa mecânica da queima arcana. E isso é muito estimulado com que o jogador crie a sua própria forma, né? Os seus próprios rituais, o que ele faz para ele usar queima arcana, né? O spell burn no inglês, para esse efeito. E quando ele falha usando a queima arcana, ele perde permanentemente esses atributos que ele perde temporariamente. Então, para usar a queima arcana de uma forma rápida, ele temporariamente gasta atributos físicos para ganhar bônus no teste de conjuração.
Então eu já falei um pouco sobre como funciona a magia no DCC, eu vou deixar aqui no final do vídeo, complementa muito bem isso, né, magia arcana. E aí ele pode fazer isso, mas ele recupera uma por noite. Só que se ele falhar, ele perde permanentemente. Então o mago está sempre lidando com risco. A magia no DCC ela é sempre perigosa, né? Ela lidar com risco. Então tem um outro efeito muito legal que chama magia mercurial. O primogênito de uma bruxa enforcada em julgamento empunha magia negra. Um órfão criado por sátiros é um precioso estudante do druidismo. Então tem alguns exemplos ali que podem te instigar a pensar em como a magia mercurial ela lida diferente de um personagem para o outro. Então, às vezes, você pode ter dois magos, os dois têm a mesma magia, por exemplo, mísseis mágicos, e ela tem efeitos completamente diferentes com um e com o outro. Um pode ser um efeito ruim, o outro pode ser um efeito potencializador. Então, a magia mercurial ajuda a customizar como cada mago lidar com esse tipo de magia, né? É um sorteio também, uma tabela de 100 possibilidades, e você pode criar a sua se você quiser também. O jogo ele tem todas as possibilidades. E a corrupção também. Magos de nível baixo são poderosos, porque conforme você falha, você pode sofrer corrupções. E qual que é a consequência disso? Isso traz a ideia de que os magos mais poderosos normalmente já falharam algumas vezes. Então eles já têm algumas corrupções, então eles ficam mais cautelosos. Eles tendem a usar magia de forma cada vez mais cautelosa, né? E essa ilustração ajuda a trazer isso, que eu acho muito bacana. É um mago jovem e ele mesmo depois de, sei lá, 10 anos. Né? E como que ele já envelheceu, ele tá cheio de efeitos colaterais, ele tem chifre, a barba dele sai em tentáculo, ele tem uma perna que ele até tampa ali, que é uma perna monstruosa, todo torto, né? Corcunda. Por quê? Porque ele já sofreu efeitos de corrupção, ele já falhou muito, já perdeu atributos físicos. Então esse efeito de envelhecer, quase um câncer, né? Usar magia no jogo. Então isso é muito bacana, muito, muito bacana. E aí você pode pensar o jogo, ele tem algumas coisinhas no capítulo de magia que eu acho muito legal. Uma delas são a possibilidade de você potencializar o teste de conjuração com itens raros, né? itens spell components, vamos dizer assim, com rituais, você está num local adequado, sagrado, um local mágico, poderoso, ou não, um local corrompido. Tudo isso pode ajudar, atrapalhar, influenciar no teste. Então a parte da customização da OSR vem de... Eu vou trazer um exemplo aqui, ó, do mago Kelek. Kelek, eu acho que é Kelek, eu esqueci agora. Kaldek, um mago de um amigo meu que comentando comigo como que ele pensou. O Kaldek. Olha que pegada, isso aí pra mim é quase um Warlock, né? E a pegada dele é a seguinte, ele teve esses números 10, 7, 12, 13, 15 e 12. E ele idealizou ali fazer um mago. E aí a forma como ele lidar com esses spell companies para tentar melhorar os testes de conjuração, que são os rituais que ele faz envolvendo alguns sacrifícios de animais, algumas coisas do tipo. Então ele anda com os crânios de alguns desses, né, de crânio de, sei lá, de duendinho, não sei de que é, de alguns animais, algumas coisas assim. A forma como ele lidar com a sua queima arcana, né, os rituais que ele fez, ele já falhou em queima arcana, então ele tem parte do rosto todo queimado. Então essa imagem é idealizada no que o personagem vai se transformando em jogo. Então a customização ela vem do banco de dados de magia aleatório, que você olha e pensa como que essas magias podem funcionar. Se elas tiverem uma pegada mais da natureza, ou uma pegada mais elemental, você pensa nessas magias. Pensa na ocupação do seu mago, pensa em como ele vai lidar com os rituais, fazendo, né, uma conversa com o DM, com o juiz, os tipos de rituais que ele pode fazer, e ele vai estudando isso para influenciar nos testes de conjuração, e vai nascendo ali um personagem. E aí em jogo ele falha na queima arcana, né? Ele tira 1 no teste de conjuração, sofre uma corrupção, sofre um efeito colateral, queima parte do rosto, ele perde uma visão. O personagem vai ganhando cores e tons e vai se transformando no personagem durante o jogo. E eu acho isso sensacional. Isso pra mim é incrível. Mas é claro que eu trouxe aqui só uma pincelada, né? De como é a pegada. O seu mago no jogo, ele pode ser um druida, pode ser um warlock, pode ser um feiticeiro, pode ser um acadêmico, pode ser uma bruxa. Isso tudo vai depender de como você vai lidar com isso. Como você vai enxergar esse banco de números e escolher um mago. Porque de repente você pode olhar esses números e não querer fazer um mago, né? Pode querer fazer um clérigo, pode querer fazer outro personagem. Então ele nasce disso, ele nasce do aleatório das suas escolhas, em como que você enxerga nesses números a possibilidade de jogar com o personagem. E aí vai construindo ele de forma orgânica. Isso é sensacional.
E aí, para completar essa discussão, eu vou deixar aqui o link também, vou deixar aqui no final, né, pra gente completar, um link que eu falo um pouquinho da magia no DCC, mas tem muita coisa para falar, tem duelo arcano, tem a própria queima arcana que a gente pode falar mais, a gente vai debatendo ao longo dos vídeos, mas é isso, um abraço e até o próximo vídeo.